E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um discurso em inglês e se referiu ao Make America Great Again do presidente norte-americano Donald Trump. Ele fez um trocadilho com o tornar a América grande novamente e afirmou que devemos tornar a mentira errada novamente. We should make lying wrong again. Barroso afirmou ainda que mentir não pode ser uma estratégia política. Aspas. Em uma democracia aberta e pluralista, a verdade não tem dono. Uma causa que se baseia em engano, ódio ou desinformação não pode ser uma causa justa, fecha aspas. Recentemente, o governo Trump suspendeu o visto de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o do presidente da Corte. Josias, o Barroso, o Barroso está com visto bloqueado, né? Ele, ao contrário do Alexandre de Moraes, ia até mais para os Estados Unidos, resolve dar uma cutucada no governo Trump, mas o que importa é que o resultado, pelo menos até agora, com as sanções colocadas na mesa, é que o processo judicial contra os réus da tentativa de golpe de Estado continua, apesar das pressões, né? É verdade. Aliás, a frase do Barroso é especialmente feliz, né? Ele contrapõe o slogan do Trump, Make America Great Again, com uma frase que tem lógica, né? We should make lying wrong again, ou seja, numa tradução livre, deveríamos fazer com que a mentir fosse errado de novo, seja errado de novo. Todo mundo tem o direito à sua versão dos fatos, mas ninguém tem direito a considerar que a mentira pode se converter em fato. Então, o ministro estava ali se dirigindo a uma plateia de estudantes e advogados de direito, estudantes de direito e advogados, num seminário internacional, num encontro internacional, e fez esse discurso muito afirmativo. Falou que o Brasil ele levanta a suspeita, e eu imagino que ele pode estar certo, foi um dos países que, ameaçados por uma tentativa de golpe, reagiu de forma mais adequada a essa tentativa, sem fugir da institucionalidade, dentro dos trilhos do devido processo legal, conteve o golpe e agora está levando a julgamento os acusados de terem praticado esse crime contra a democracia, né? E faz referência também, como um caminho sem volta, à regulamentação das redes sociais. O Congresso se absteve de cumprir o seu papel e o Supremo, embora não fosse o ideal, porque nós estamos falando de algo que seria idealmente adotado por meio de iniciativa legislativa, por meio de lei, mas como o Congresso não cumpre o seu papel e o Supremo é instado a agir, não age por conta própria, entram lá as ações e ele é obrigado a tomar decisões. Então, o Supremo ajeitou ali o marco da internet, o marco civil da internet, para impor mais responsabilidade às plataformas digitais em relação ao conteúdo que divulgam, impondo regras que tornam mais célere a extração, o expurgo de conteúdo criminoso nas redes sociais. E como você disse, Sakamoto, a gente precisa levar em conta que o Trump mantém o Bolsonaro como um gato na sua tuba, né? E a despeito disso, a despeito da ameaça, a despeito de estarmos a 3 dias do início da vigência do tarifaço, da sanção convertida em chantagem pelo Trump, a despeito de tudo isso, está correndo lá o processo normalmente. Nesta terça-feira, vence o prazo para que o delator Mauro Cid apresente as suas alegações finais. Neste início de semana, o Supremo está dando vazão aos depoimentos do núcleo 3 do processo da trama golpista, aqueles oficiais dos kids pretos que monitoraram ele próprio, o Alexandre de Moraes, monitoraram o Alexandre de Moraes, ameaçaram executar um plano de assassinato, triplo homicídio do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então está lá, estão sendo ouvidos esses kids pretos, aliás, com versões muito estapafúrdias, até hilárias algumas delas, né? E o processo corre o seu curso numa sinalização de que o Supremo não se rendeu à chantagem do Trump. Não se rendeu tampouco
a sanção do Trump, que cassou ali o visto de entrada de 8 dos 11 ministros em solo americano, né? Então, assim deve ser, assim está sendo, e o que se espera é que agora, em setembro, o Bolsonaro e os 7 cúmplices daquilo que a Procuradoria chamou de núcleo crucial da trama golpista, já sejam julgados e condenados em setembro. Então, está próximo, o Supremo está cumprindo a sua obrigação, o governo não levou em conta a chantagem política do Donald Trump, e o Brasil continua de cabeça erguida, Sakamoto. E só pegando um gancho rápido do que o Josias falou, eu acho que é importantíssimo, né, a análise que ele trouxe a respeito da fala do Barroso, né, e um dos pontos principais, inclusive, da carta inicial do presidente Donald Trump contra o Brasil, em que ele anunciou o tarifaço, é a questão das Big Techs. Né? É uma discussão que está pegando fogo no Supremo Tribunal Federal, é uma discussão que redefiniu, inclusive, o entendimento a respeito do Marco Civil da Internet. Né, o Supremo ele agiu no vácuo do Congresso Nacional, que se negou a avançar com o PL da regulamentação das plataformas digitais, né, chamado de PL das fake news, mas na verdade é mais do que isso. Até porque tanto a plataforma quanto a decisão do Supremo, ela não mexe exatamente sobre a decisão do que é verdade, o que é mentira, é mais do que isso. Ela trabalha muito com as informações que, uma vez propagadas de forma intencional, podem causar impactos negativos aos direitos de pessoas, né? Ódio, intolerância, danos à democracia brasileira, entre outras coisas. E as plataformas, elas não querem, elas têm pedido para o Trump, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, elas não querem que isso aconteça. Elas têm brigado com a União Europeia, têm brigado com o Canadá, têm brigado com a Austrália, têm brigado com o Brasil, e essa briga no Brasil, principalmente no Supremo Tribunal Federal, porque isso significa gasto, moderação, que saia da moderação simplesmente da inteligência artificial, entre para a moderação humana, perceba onde tem um problema, onde não tem um julgamento humano nesse processo, ou que sistemas automatizados sejam programados para poder fazer essa diferenciação, custa dinheiro, custa muito dinheiro. Seguir a legislação de cada país custa dinheiro. É por isso que as plataformas querem seguir as legislações dos Estados Unidos, que do ponto de vista da liberdade de expressão ela é mais permissiva do que a Constituição brasileira, do que da Europa, do que de uma série de outros países, né? Então o que acontece na prática é só que nos Estados Unidos, em contrapartida, você tem uma indústria de processo por conta de calúnia e de informação que vocês não têm ideia. É um processo uma indústria multimilionária. Você falou, o pessoal processa mesmo, né? Então, o que acontece é que as plataformas pressionam o governo Trump para agir também, né? E tem outros interesses, PIX, e tantas outras coisas no meio desse processo inteiro. Mas a questão do debate público e de um debate público de qualidade que garanta que as pessoas possam se manifestar, desde que, é claro, não incitem violência contra terceiros, não cometam crimes previstos na legislação de cada país, é um desafio muito grande neste exato momento. E esse desafio, ele entra também no caldo, né, dessa pressão que Donald Trump faz contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal, uma vez que tivemos esses episódios. O próprio Alexandre de Moraes foi pivô da suspensão do X de Elon Musk do Brasil. Elon Musk, que hoje deixou de ser o best friend forever para virar o the most enemy ever, do biggest enemy ever do Donald Trump. Mas que em determinado momento, inclusive, enraiveceu o governo norte-americano, né, com a suspensão do X. E você tem processos correndo na Califórnia, do Rumble, da Trump Media, contra Alexandre de Moraes por conta de decisões dele emitidas também no curso de ações como essa, né? Então, é uma batalha e talvez de todas essas batalhas que a gente está vendo, que a batalha do tarifaço é uma batalha que pode criar problemas, já está criando problemas econômicos, sociais, políticos no curto prazo. Mas de todas as batalhas que estão envolvidas naquela carta do Trump, né, batalhas comerciais, batalhas políticas com relação à punição ao golpe, essa questão da batalha das plataformas é uma coisa que está só começando, né? As plataformas hoje têm um poder muito maior do que muitos países, né? Tem uma influência muito grande, ajudam a eleger presidentes,
né, ajuda a mudar o cenário político de país através de seus algoritmos, e isso só tende a piorar. Então, os países, elas são importantíssimas. Redes sociais, ninguém está falando para acabar com as redes sociais, são importantíssimos, mas tem que seguir regras. E seguir regras custa caro para as empresas. E isso, é claro, que elas não vão aceitar. Então, a batalha está apenas começando.